Oi, gente. Eu acredito que tudo que é bom deve ser divulgado, deve ser propagado. E eu estou aqui para falar rapidinho com vocês sobre o BDO Live 2020, que é um festival de música virtual que está acontecendo nos Estados Unidos para brasileiros que residem naquele país. E eu fiquei muito impressionada com a qualidade do festival, desde a organização, o jurado e a qualidade dos participantes. Esse festival está na final, é a reta, é a escolha final de quem vai ser o vencedor aí do BDO Live 2020. E eu gostaria de falar sobre uma música específica que chegou na final. Essa canção tem como título O Menino do Portão, de Adrivi. E vocês devem estar aí pensando, mas como assim? Por que ela vai falar dessa música? Por que ela quer fazer uma análise crítica dessa música? Bom, o meu nome é Rosângela, eu sou formada em letras, sou especialista em literatura, em análise crítica e em estilística. Então, quando eu assisti o festival, eu me apaixonei, me encantei. E quando eu vi a letra, então, dessa música, eu pensei, não, essa música merece ser compartilhada. E eu vou tecer aqui algumas considerações sobre essa canção. O título, ele já é bem sugestivo, é O Menino do Portão. Então, a letra da música se trata de uma narrativa. E o espaço é um local familiar para a gente. É o portão de uma casa. Então a gente consegue perceber as imagens que são fortes e que estão lá, presentes nessa música. Então o menino do portão, nesse espaço familiar. A música traz uma linguagem muito familiar, uma linguagem do dia a dia, o que nos deixa aí muito mais próximos nesse contexto do menino do portão. Outra coisa muito interessante que eu observei na letra da música é a voz do narrador. É essa pessoa que conta a história. E nesse caso, ele é um narrador onisciente ou onipresente. É aquele que conhece todos os personagens, é aquele que sabe detalhes sobre cada um, que consegue inclusive perceber o pensamento, os sentimentos e as emoções. Esse personagem, ele narra em terceira pessoa. É o menino do portão, é ele. E à medida que ele vai apresentando esses personagens, que também são narrados em terceira pessoa, a mãe, o pai, toda essa imagem, esse universo é construído em nossa mente, com uma simplicidade, com uma sutileza e com uma beleza que vale a pena depois de vocês escutarem a música. Mas aí vamos lá, né? Ele vai construindo, esse narrador, ele vai construindo a história. Então ele diz assim: tua mãe já mandou tu ir comprar o pão. O café da manhã do teu pai te espera. Então ele vai trazendo os personagens. O pai deitado, embriagado, procurando emprego no jornal de janeiro do ano passado. Olha que coisa maluca. Quem vai procurar emprego num jornal ultrapassado, vencido, né? Quem vai procurar emprego num jornal desatualizado? E aí a gente imagina a cena desse homem deitado, embriagado, possivelmente não feliz com a sua vida e tentando fugir da realidade. Mas a história desse pai de família não é só a história dele. Quantos lares não devem viver em condições aí muito semelhantes? E aí o que é um ponto muito interessante que eu achei na história também, é que o narrador, ele começa a dar uma de intrometido aí na história, né? Porque ele faz um alerta, ele usa uma voz no imperativo. Ande pela rua com cuidado e não olhe para o lado. Então imagine, essa voz está dizendo ao menino do portão: ande pela rua com cuidado, não olhe para o lado. Então a gente pode pensar, o que tem na rua de tão sedutor? Será que o menino do portão ia encontrar na rua as coisas que ele não tinha em casa?
E aí ele faz um outro alerta. O narrador continua: não olhe para o lado. As almas que vagam a rua deserta procuram meninos como você. Então olha que interessante, que almas seriam essas? Que menino seria exatamente como ele? Qual era o perigo da rua? Era a sedução? Era ele encontrar algo que buscava? E aí a narração continua e vai te enfeitiçar a música que vem do coração. Olha lá um violão. O que é que era o feitiço? É a música, é o violão. E qual é a música que vem do coração? A música que vem do coração é exatamente aquela música que te toca. Aquela música que diz quem é você. Aquela que desperta os seus sonhos, a sua vocação. Então, nesse momento, essa voz sedutora da música tocou o coração do menino. Mas, lembramos a narrativa, os seus pais não têm condição. Esse mais é uma conjunção adversativa, ela indica oposição. Mas, porém, entretanto, todavia, os seus pais não têm condição. Então a voz relembra para o menino a sua condição, a sua situação financeira precária. É como se ela dissesse: você é pobre, você não pode sonhar e você não pode ter um violão. E aí a gente pode pensar, quantos meninos do portão tem por aí, pelo mundo afora? No nosso Brasil e em outros países, né, aí, que vivem em situação de pobreza. E ela continua: mas os seus pais não têm condição. Menino novo do portão, como te dá um violão se tudo que tens é dinheiro para comprar o pão? Então olha que construção interessante, porque ela diz menino. Menino nós já sabemos a definição de menino. E sabemos que é alguém muito jovem, com pouca idade. Quando ela diz menino novo, o novo aí, que é um adjetivo, novamente remete a jovem, a pouca idade. É como se fosse uma repetição. Mas, ao mesmo tempo, esse novo significa outra coisa. É o novo que indica que foi renovado, que foi inovado. É o novo de novidade, de recuperado, de original. Então, antes ele era só o menino do portão. Agora, ele é o menino novo do portão. Quando ele saiu para a rua, essa voz do coração foi capaz de modificá-lo. A esperança, o sonho, entrou. Ele agora era novo. E aí a narrativa continua. Menino mei chorão. Olha que esse mei aí, na verdade, é meio, né? O meio é um advérbio de intensidade que acompanha o adjetivo. E nesse caso, quando ela reduz a palavra de meio para mei, dá ainda mais aquela sensação de intimidade e do coloquial, do dia a dia, do informal. Menino mei chorão, teu pai já mandou tu ir comprar o pão e vai esperar só para ver tu voltar e a lição que ele vai aplicar. Então aquela voz está ali, lembrando para ele, né? Repete o aviso. Lembra que, cuidado, está o seu pai lá, né? É o castigo, de repente uma surra. Então, essa voz está sempre chamando o menino do portão para a realidade. É interessante, no último verso, no último trecho da canção, mas os seus pais não têm condição, menino novo do portão, como te dá um violão se tudo que tens é dinheiro para o pão? Não tem condição, menino novo do portão, como te dá um violão se tudo que tens é dinheiro para o pão? E não esqueça o seu irmão, irmão desnutrido por falta de pão. Então, olha só, essa música, ela é incrível, né? Ela faz uma crítica social, principalmente, né, a questão da sobrevivência, do desemprego, a dependência química, o alcoolismo, as situações de tantas famílias que vivem com tão pouco.
a realidade de muitas crianças que crescem em um ambiente com muitas necessidades e com poucas oportunidades. Quando ela diz aí o irmão desnutrido, ele não é apenas o irmão do menino do portão, mas esse seu irmão também é o nosso irmão. É aquele que está desnutrido, é aquele que morre todos os dias de fome. E que muitas vezes a sociedade fecha os olhos e ignora essa realidade. Essa, né, é a história, na verdade, não de um único menino do portão, dos muitos meninos que existem pelos portões aí da vida e que sonham, mas que muitas vezes são impedidos de sonhar pela falta de pão. Eles não podem sonhar com a música que vem do coração. Eles não podem ter o violão. Então, essa música, ela tem uma letra muito sensível. Ela é inteligente, é forte. A música tem um arranjo maravilhoso, impecável. As sensações, os sons, tudo é harmonioso. E o mais interessante, apesar de trazer uma temática tão dura, tão cruel, é uma música alegre, que nos remete à esperança. A esperança de que um dia você de repente sai na rua e o seu olhar se modifica. Você enxerga a arte, a vida, e você começa a sonhar e sai daquela condição difícil de existência. Só para finalizar, né? Que tal vocês escutarem a música e comprovarem o que eu estou dizendo e conhecerem aí a Drivi com o Menino do Portão? Sensacional! Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link da Dri e vão lá, deem uma olhada e, se gostarem, participem do festival, votem, né? Ajudem aí a nossa amiga a levar, né, a essa brasileira que nasceu em Recife, que morou aqui anos em Campinas, em São Paulo, e que depois mudou para os Estados Unidos e que está lá nos representando tão bem, com essa crítica social, com uma voz linda, com uma sensibilidade maravilhosa. E claro, todo bom texto precisa ser divulgado, precisa ser propagado. Né? Tudo que for nobre, louvável, nós precisamos apoiar. Isso. Obrigada, Drivi, Menino do Portão.